O grande lance é quando o Luiz Felipe fala que nós não estamos sabendo lidar com esse volume de comunicadores que opinam em nome do esporte, há também uma má compreensão daquele que é alvo da matéria em saber como lidar diante da matéria. Se o Grêmio acha que a notícia do Bright White é falsa, tem 1000 formas de você reagir a isso. Uma delas é notificar a SEG, é fazer uma nota no site do clube, é vir para uma entrevista coletiva com texto muito bem escrito pela assessoria de imprensa que é paga para isso, dizendo, olha, o Grêmio repudia a informação do importante repórter fulano de tal, nega esta informação, esta é a versão do Grêmio, o Grêmio não foi procurado para validar esta informação, o Grêmio nega, o que não quer dizer que é mentira, porque o clube sempre vai negar. E aí eu vou falar especialmente sobre o CPF agora. Eu já tive vários estresses com o Diogo Rossi. O Diogo Rossi é um puta repórter. Desculpa o palavrão. É um puta repórter. O Diogo Rossi não ia se colocar numa alça de mira desnecessária, assim como o Gabardo. Só que eu vou mais longe, o que ninguém se perguntou. Se o Bright White não reclamar desse oba-oba que tá o Grêmio, aí é que tem problema. Tu entendeu? Porque o Bright White vem de um clube como um Barcelona da vida, onde os caras treinam, e aqui o Renato deu 4, 5 dias de folga antes de um jogo importante. Então, se um cara dessa competitividade e profissionalismo não sentar com o presidente e falar, porra, meu velho, nós vamos lutar contra o rebaixamento porque não tá funcionando, ninguém se pergunta. Ou todo mundo acha que o quê? Quando o clube fala, se chama jornalismo declaratório, ganha áreas de verdade. É o câncer do jornalismo. Fernando Pullman, eu tenho uma informação que o Fernando tá cometendo um crime. Eu estou investigando. Aí vem o Fernando a público e diz assim, não, eu não cometi. Ah, então não cometeu, viu? Ele falou que não cometeu. Não, só um pouquinho. A depuração da notícia não se dá na versão. Ela se dá na investigação. E é óbvio que muitas vezes as fontes nos procuram, o trabalho nem sempre é tão fácil de ser feito. Eu, como jornalista investigativo, sei disso. Então, o Luiz Felipe citou um outro caso, de um colega que é amigo dele, o Edu Andreotti. O Edu, eu acho que muitas vezes tem uma impostura no microfone. E aí é que nós temos que saber decantar o que o Renato quis xingar. Quando o Renato tira o Vijaçante, ele tirou por conta dele ser chamado de abobado. Quando ele diz, vocês gostariam que eu chamasse vocês de abobado, ele jogou para todo mundo o que um cara chamou um jogador de abobado e tem um canhão de microfone na frente dele, que é o da Rádio Grenal. Esse é o problema. O problema é que muita gente incapacitada, que ainda teria que passar por laboratórios, estágios, formação técnica, formação ética, formação estrutural para pertencer às comunicações. Nem todo mundo precisa ser jornalista, mas todo mundo tem que entender a importância da comunicação técnica, ferramental. O problema é que eu só gosto de futebol, abro o microfone e aí eu saio falando. E isso vai desde cara da velha guarda, que tem aí canal aos borbotões gritando e fazendo graça, até os caras que surgiram ontem sem nenhum tipo de responsabilidade. Percebam que esse tipo de coisa só acontece aqui no Sul, sabe? Quando tem um atrito desse lá em São Paulo, rapidamente as instituições, o clube, a CESP, a Sérgio já agem e já arrumam as coisas. Aqui nós entramos num patamar muito perigoso. Quando um técnico de futebol vai para a coletiva e diz assim, ó, se continuarem eu vou dar nome e sei onde os filhos de vocês estudam, ele acabou de chamar uma turba, uma horda de pessoas para atacar os filhos destes jornalistas. E isso é crime. E quando a nota da SEG disse que o Renato margeou, né? Ele usou o termo, não foi marginal, foi delinquente. Esse é um tom de delinquência moral, Renato, não é uma ofensa. Quando você faz o limite da ameaça a partir de uma resposta, isso é uma delinquência moral. E desculpa, eu concordo nesse sentido com o Fernando. Você deveria ter vindo a público e ter dito, olha, naquele dia lá, eu estava incomodado porque o repórter tal, na rádio tal, falou isso, aquilo, aquele outro, e isso não é aceitável, porque somos pessoas que estão trabalhando, que merecem respeito. Esse é o tom. Lembra quando o Rafael Moura foi acusado de não fazer gol? Ele levou um documento para a entrevista assim, ó, eu fiz gol no dia tal, desmentindo a informação da rádio tal, eu dei assistência no jogo tal. Tem 1000 formas de você rejeitar uma crítica. Só que nem toda crítica é um ataque. Renato, muitas vezes, é criticado, outras vezes é atacado. O problema é que ele agora justifica os ataques. Agora ele justifica os ataques. Porque ele leva para o campo pessoal. A crítica do campo profissional não vai parar porque o Renato quer.
A crítica no campo pessoal, ou qualquer ofensa para caracterizar a profissão, o Renato é um lixo, o Renato é um não sei o quê, isso não pode existir. Ou como técnico ele é burro, isso não pode existir. Não pode. Só que não é na ameaça que um técnico de futebol vai consertar a rota disso. Pelo contrário, ele acaba de criar uma cisânia muito difícil de ser reparada a partir de agora na relação imprensa Renato e Grêmio. E o Guerra vai nessa mesma linha. Porque o Guerra tinha a faca e o queijo na mão para, naquele momento, até desvalorizar o trabalho do Diogo se ele quisesse. Diz, olha, me admira muito, profissional, da trajetória de Diogo Rossi, ou desse teu colega, se ele não quer citar, que traz uma informação dessa sem ter me procurado, e aí isso mostra que a versão do Grêmio não está vindo à tona. Nós temos a versão do repórter, mas se quiserem, o Bright White dá uma entrevista, e aí eu brifo o Bright White para dizer o que eu quero que ele diga. Tem 1000 formas, gente. Tem 1000 formas. E por isso que são tão perigosos os argumentos do Renato e as ofensas do Guerra. É porque elas transcendem a técnica narrativa, de domínio da narrativa, de media training e de discurso. Análise do discurso. Eles saíram disso e foram para o ataque. O clima esquentou demais. A sorte é que é final do ano. Porque senão seria uma temporada infernal de acompanhar no Grêmio. Infernal de acompanhar no Grêmio.